Oi, amores da Prof, saudades de vocês, todos bem? A Prof espera que estejam todos bem, todos se cuidando, todos lavando as mãos, certo? Para que a gente possa voltar todos juntos, né? Todos bem. Então, vamos lá. Gente, a Prof passou na aula passada de português uma atividade para fazer na apostila, certo? Que era para desenhar um robô, certo? Vocês iam o quê? Imaginar um robô pinguim e desenhar. Essa atividade a Prof vai ter que corrigir quando a gente voltar, porque eu vou ter que ver os desenhos todos bonitinhos, todos certinhos para corrigir. Então, nós vamos dar continuidade hoje ao nosso conteúdo, certo? Não vai ser muito longo, porque eu não posso passar do outro conteúdo para o outro conteúdo, para o outro assunto, sem que vocês estejam com as fichas de atividade. Como vocês vão pegar as fichas de atividade na quarta-feira, a Prof só vai dar a próxima lição de casa na ficha de atividade e o próximo conteúdo depois que vocês já estiverem com o bloco de fichas de atividade, certo? Então, já estou explicando. Então, vamos lá para a página, para a página 59 da apostila de português. Vamos lá. A Prof vai colocar aqui para nós podermos acompanhar. Então, vamos lá. Está aqui o desenho. E seguindo, né, falei sobre o desenhinho, sobre o livro, sobre o Big Hero. E agora nós vamos entrar num assunto bem legal. E que, assim, está muito importante este fato, que é a questão dos drones, certo? Então, o drone é tipo um robô. Então, como nós já estávamos vindo falando sobre o robô pinguim, nós vamos entrar nesse assunto agora. Então, assim, informações gráficas. Quando nós falamos de informações gráficas, geralmente é apresentado para a gente alguns gráficos, certo? Vocês já viram sobre gráficos no quarto ano. Então, nós vamos continuar com isso no quinto, mais um tempo. Então, olhem lá. Você certamente já ouviu falar de drones, também chamados de VANT, veículos aéreos não tripulados. Quer dizer, as pessoas não estão lá em cima do drone, né? Movimentando o drone, certo? Esses robozinhos podem ser usados para as diversas atividades, desde entregar pizza até fazer o monitoramento de fronteiras, estradas e florestas. Então, assim, os drones, geralmente, eles são monitorados ali, pelo celular ou por um controle remoto, sabe? Eles são controlados remotamente. Não precisa uma pessoa estar lá dirigindo um drone, não precisa, certo? Eles são controlados remotamente, por controles remotos. Então, olha só. O drone é o olho do produtor. Os drones podem ser movidos por baterias, eletricidade ou combustível e estão sendo utilizados para monitoramento de lavouras. Então, olha só, olha aqui. Nós temos ali um avião, tá? Esse avião, ele tem um motor, ele tem asas fixas, ele tem o trem de pouso, né, que são aquelas rodinhas na hora que ele vai pousar. Ele tem uma câmera de geração de fotos e filmes. Essa câmera fica monitorando tudo, olhando tudo, certo? Ela tira foto e ela filma. No caso de algum acidente, as pessoas vão olhar aquela câmera. Aí ela tem um radiotransmissor receptor, que ele fica falando, né, com os aeroportos, certo? Tem ali altitude e direção, que são os sistemas aviônicos, todo o avião tem isso, né, para saber quanto de altura ele está e a direção que ele deve seguir, como se fosse um GPS. Aí ele tem o GPS de localização, quando ele cai, o aeroporto, as pessoas ali, elas conseguem saber aonde que foi o acidente por causa do GPS, tá? Então, esses aqui eles são considerados drones grandes, certo? Então, assim, para áreas entre 200 e 1.000 hectares. Então, imagine ele ver grandes áreas.
a autonomia dele? Entre 2 e 3 horas de voo. Então, ele fica 2, 3 horas voando. E o preço dele é de 30 mil a 200 mil reais. Então, veja, é muito caro um avião. E aí nós temos os pequenos, certo? Que é para áreas de até 200 hectares. Então, é para áreas pequenas. A autonomia é cerca de 15 minutos de voo. Então, em 15 minutos de voo, ele vai lá e voa por 200 hectares. E o preço dele é de 5 a 10 mil reais. Então, ele é bem mais barato do que um avião, certo? Então, um drone, ele não tem ninguém que voe nele, que é diferente de um avião. O avião, olha quantas pessoas entram no avião e voam. O drone, não. Certo? Mas o drone, ele tem radiotransmissor receptor igual a um avião. A câmera para geração de fotos e filmes, ó lá, igual a do avião. Ele tem o trem de pouso também, igual ao avião. Ele tem asas giratórias, né? Essas asas giratórias, um avião tem no motor dele. Os sistemas aviônicos, altitude e direção, igualzinho um avião, e ele tem um GPS de localização. Ele é como se fosse um avião pequenininho, certo? As pessoas, olha lá, controlam assim, ó. Tem uma antena que emite sinal para uma antena embarcada no vante, ó lá. O vante é um pequenininho, que vai para o computador, que é o central de controle, e o joystick. Então, as pessoas controlam um drone por um joystick, como se fosse um jogo, certo? E aqui no computador é passado tudo o que um drone faz, certo? Então, vamos ver. Imagens de plantações de frutas cítricas com identificação de plantas com alterações. Então, eles passam todas as imagens dessas plantações, certo? Eles identificam qual planta, se a pessoa não está mais plantando fruta, está plantando outro tipo de fruta. O drone passa tudo isso. Uma vez obtidas as imagens, elas podem ser processadas individualmente para reconhecer falhas graves de plantio a tempo de serem corrigidas. Então, vamos supor, olha lá, imagem área de citros. Olha lá, o drone passou essa imagem, certo? Só que aí o drone passa também as imagens, certo? Com alterações. O que tem que ser feito para esse plantio melhorar? Então, o drone, ele é como um robô. Ele passa a imagem de como é e depois passa a imagem de como vai ficar melhor. Por isso, as alterações, certo? Vamos entendendo o texto. Então, aqui, nós vamos respondendo junto com a prof, tá? 1. O texto trata de um uso para os drones diferentes dos usos que foram anteriormente apresentados. Qual é a diferença? A diferença é o monitoramento de lavouras, certo? Então, esse é a diferença, certo? São dois tipos de drones, o avião é um tipo de drone e o dronezinho que a gente utiliza para monitoramento de lavouras. Então, essa é a diferença, certo? 2. Quais informações podem ser encontradas no texto? Vamos lá. O preço dos drones passa? Sim, passa o preço dos drones, certo? Aqui, ó, tá passando o preço dos drones. O preço do serviço de monitoramento, fala alguma coisa quanto é cobrado por esse monitoramento? Não, não é. Outra, a forma como o drone é controlado? Sim, remotamente, por controle remoto. Então, passa. Passa as partes de um drone? Sim. Os modelos do drone passa? Sim, claro que passa o modelo do drone. A imagem obtida por um drone, passa a imagem obtida por um drone? Sim, gente, aqui, ó, das lavouras. Então, também passa. E a foto de um drone? Tem a foto de um drone? Não, não tem a foto de como é um drone passa aquela foto certinha. Ali passam modelos, mas não a foto que um drone tirou, certo? 3. No texto, o que significa o termo autonomia? O que será que significa autonomia?
né, num drone, certo? Autonomia para gente, para nós pessoas, é assim, é o fazer tudo sozinho, é decidir as coisas sozinho, é resolver os problemas sozinho, a gente tendo autonomia, a gente tendo independência. E para um drone, o que significa? A autonomia dele? Aqui. Ele consegue, o que ele consegue, por quanto tempo ele consegue voar sozinho? Ele consegue voar sem precisar do quê? Sem precisar o quê? Reabastecer, certo? Ou recarregar, né? Sem ter que ficar descendo, a gente pôr para carregar. Então, ele tem o tempo dele de duração, onde ele fica lá sozinho durante esse tempo todo, sem precisar recarregar a bateria ou reabastecer de combustível, certo? Então, isso é a autonomia do drone. Ele faz as coisas sozinho, não precisa de um piloto, certo? Então, vamos lá, continuando. Então, assim, aqui a gente, né, tem que conversar com os colegas e professores sobre o possível significado do título. O drone é o olho do produtor. Por quê? Porque lá em cima ele tá sozinho, mas o dono tá sempre ali, ó, controlando ele, certo? Então, claro, a gente tinha que fazer isso em grupo. Como nós não temos isso em grupo, nós vamos deixar para fazer isso na sala. Nós vamos voltar a esse assunto sobre o drone e aí vamos conversar com ele na sala, certo? 5. Agora leia atentamente o texto a seguir, produzido pela ANAC. A ANAC é a Agência Nacional da Aviação Civil. É ela que controla todos os voos, certo? Então vamos ver. Drones. O termo drone é utilizado popularmente para descrever qualquer aeronave ou mesmo outro tipo de veículo que possua alto grau de automatismo, quer dizer, automático, certo? O avião, ele funciona muitas coisas automático. O drone é tudo automático. No entanto, como não há uma definição formal para o termo, a regulamentação da ANAC não utiliza essa nomenclatura, mas sim de aeromodelos e aeronaves remotamente pilotadas. Foi aquilo que eu te falei. Aeronaves remotamente pilotadas, elas são controladas por controle remoto, certo? Que é a RPA. O que diferencia essas duas características de drones é a sua finalidade. Olha lá um aeromodelo, que é um avião. É toda aeronave não tripulada com finalidade de recreação. Certo? Ela não é tripulada por quê? Porque ela não tem tripulação, ela não tem outras pessoas, ela só tem o piloto. Certo? Então ela não é tripulada, não tem pessoas. Já um drone, que é o RPA, é uma aeronave remotamente pilotada. É uma aeronave não tripulada, pilotada a partir de uma estação de pilotagem remota, que seja qualquer outra finalidade que não seja recreativa, tais como comercial, corporativa e experimental. Então foi aquilo que eu falei, ela não é tripulada nem pelo seu motorista, porque eles ficam controlando tudo por controle remoto. E a finalidade dela não é recreativa, não é de passeio, ela é comercial. Por exemplo, a pessoa quer verificar como é que está a lavoura dela. É comercial, certo? Porque a lavoura tem que dar boa para que eles possam vender e ganhar dinheiro. Ou ela é corporativa, ela é feita por um grupo de empresas. Também tem e experimental, ou simplesmente para testes, onde eles mandam para experimentar para ver se o drone funciona, certo? Vamos lá, próxima página. O que a nova regra da ANAC permite? Então, tá aqui. Drones com mais de 250 gramas. Então, não pode ser levinho, ele tem que ser um pouquinho mais pesado, certo? Voo em áreas distantes de terceiro, no mínimo 30 metros horizontais. Lembrando que o drone não faz curvas, ele anda sempre reto, certo? Sob total responsabilidade do piloto operador e conforme regras de utilização do espaço aéreo. Então,
vamos supor, eles não podem projetar um drone para jogar uma bomba, por exemplo, certo? Ele está fugindo das regras da utilização do espaço aéreo, certo? 2, caso exista uma barreira de proteção entre o equipamento e as pessoas, a distância especificada não precisa ser observada. Então, claro, caso exista uma barreira, vamos supor, tem uma barreira protegendo as pessoas, como dentro de uma casa, que é uma barreira, e o drone está sobrevoando fora, certo? Então, assim, a gente não precisa ficar observando, porque ele vai voar somente lá fora, certo? 3, para voar perto das pessoas, é necessário que elas concordem previamente com a operação. Ou seja, a pessoa precisa saber e concordar com o voo daquele equipamento nas proximidades onde se encontra. Então, vamos supor, eu moro num apartamento e eles querem colocar um drone aqui fora, onde ficam os carros, porque eles querem observar os carros, certo? Para ver se pode ser roubado ou não. Estou dando um exemplo, certo, gente? As pessoas que moram aqui no meu apartamento, elas têm que concordar com esse drone para ele poder voar. Se as pessoas não concordarem, ele não pode ficar voando pelo estacionamento do meu apartamento, certo? Importante, as operações totalmente autônomas desses equipamentos, ou seja, naquelas onde o piloto remoto não é capaz de intervir, continuam proibidas no país. Por exemplo, o que eu falei dos casos de um drone levar uma bomba. É proibido, certo? Essas operações diferem-se das automatizadas, nas quais o piloto remoto pode interferir em qualquer ponto. Então, assim, o controlador que está lá no joguinho, ele pode muito bem parar o drone. Opa, deu coisa errada? Ele controla o drone, certo? Que é diferente de uma outra pessoa que não sabe controlar. Quem pode pilotar? Para pilotar aeronaves não tripuladas, que são os drones, os pilotos remotos e observadores que auxiliam o piloto remoto sem operar o equipamento devem ter no mínimo 18 anos. Para pilotar aeromodelos, não há limite mínimo de idades, certo? Documentos obrigatórios. Nas operações realizadas com drones de peso máximo de decolagem superior a 250 gramas, os operadores deverão portar documentos obrigatórios, como o manual de voo, documento de avaliação de risco e uma pólice de seguro. Então, eles têm que ter esses documentos. Classificação dos drones. Então, nós temos aqui, classe 1, acima de 150 gramas. A regulamentação prevê que equipamentos desse porte sejam submetidos a processo de certificação, certo? Então, eles têm que ter um certificado. E assim, promovendo ajustes requisitos de certificação ao caso concreto. Esses drones devem ser registrados no Registro Aeronáutico Brasileiro e identificado com suas marcas de nacionalidade e matrícula, certo? Isso tudo é para evitar o quê? Drones que venham jogar bombas, por exemplo. Drones que sejam feitas para matar pessoas. Então, por isso que eles têm que ter certificado e serem registrados, certo? Classe 2, acima de 25 gramas, ou igual ou abaixo de 150 gramas. O regulamento estabelece os requisitos técnicos que devem ser observados pelos fabricantes e determina que a aprovação do projeto ocorrerá apenas uma vez. Além disso, esses drones também devem ser registrados no Registro Aeronáutico Brasileiro e identificado com suas marcas de nacionalidade e matrícula. Então, assim, eles têm que ter o quê? Tudo como ele foi fabricado, os requisitos técnicos, certo? E o classe 3, que é o menorzinho, que é abaixo ou igual a 25 gramas. Ele é bem pequenininho, bem leve. A norma determina que as RPA classe 3 que operem além da linha do alcance visual ou acima de 400 pés deverão ser um projeto autorizado pela ANAC e precisam ser registradas e identificadas com suas marcas de nacionalidade e matrícula. Drones dessa classe que operarem em até 400 pés acima da linha do solo e em linha de alcance visual não precisarão ser de projeto autorizado, mas deverão ser cadastrados na ANAC por meio do sistema CISANT,
apresentando informações sobre o operador e sobre o equipamento. Os drones com até 250 gramas não precisam ser cadastrados ou registrados, independentemente da sua finalidade, uso recreativo ou não. Então, o que acontece? Esses drones aqui são os mais simples. Eles têm que ser cadastrados na ANAC, tem. Só que esses são utilizados geralmente em lavouras. Eles não podem ter uma altura muito alta, eles têm que ficar sempre no alcance do meu olho, como se fosse uma pipa, por exemplo, certo? Eu estou vendo a minha pipa, eu estou controlando a minha pipa. Então, esses tipos de drones são para lavouras ou simplesmente para brincar. Ah, eu vou brincar com o meu drone hoje, certo? Então, eles não precisam de um registro. Segundo o texto, qual é a diferença entre um aeromodelo e uma RPA? Qual será que é a diferença entre esses? Certo? Então, nós vamos responder lá. Um aeromodelo é uma nave. É uma nave não tripulada. Não tripulada com fins recreativos, né? Para passeio, como a gente viu lá em cima, tá? E uma RPA, certo? É a nave que tem outra finalidade, certo? Diferente da recreativa. Então, quer dizer, não é para passeio a grande maioria, certo? Como comercial, cooperativa ou experimental. Certo? É essa a diferença, segundo o texto. Continuando. Após a leitura do texto, é possível concluir que o quê? A ANAC regulamenta o uso dos drones do país, isto é, estabelece regras e condutas para sua utilização, ou a ANAC é responsável pela comercialização de 2 tipos de drones, classificados em 3 categorias, ou a ANAC desenvolve os drones que podem ser utilizados no país? Gente, não falaram nada que a ANAC é responsável pela comercialização. A ANAC não vende drones. A ANAC também não desenvolve os drones. A ANAC faz o quê? Regulamenta o uso de drones no país. Ela estabelece regras para a utilização, o que deve ser feito e o que não, o que pode e o que não pode, certo? 7. De acordo com o texto, marque V para afirmativas verdadeiras ou F para as falsas. Então, vamos ver. Qualquer pessoa pode pilotar uma aeronave não tripulada para fins recreativos? Segundo o texto, sim, verdadeiro. Embaixo, as aeronaves não devem se aproximar de pessoas sem sua autorização? Sim, não pode, né? As aeronaves maiores devem ter apólice de seguro? Como no texto, sim. Embaixo, 400 pés é uma distância que equivale a 120 metros? Sim, verdadeiro. E a última, drones totalmente autônomos podem operar no Brasil? Falso, não podem operar no Brasil. Drones totalmente autônomos, sem ninguém ali para cuidar? Não, isso é falso. Tem que ter alguém controlando sim, certo? 8. Segundo o texto da ANAC, uma RPA pode ser usada para diversas finalidades. Associa alguma delas a seus exemplos. Então, vamos lá. Tem o A, comercial, B, corporativa e o C, experimental. Então, vamos ver. Inspecionar os equipamentos de uma usina eólica, por exemplo, muito grupos de pessoas trabalhando ali, muitos trabalhos, muitas coisas que eles utilizam. Qual será que é? É o
B, é uma corporativa. O outro, investigar o desenvolvimento de uma espécie em uma floresta. Por exemplo, vamos supor, está lá uma floresta e nascem algumas oncinhas. Claro, eles não podem chegar perto de umas onças, certo? Foi a mesma história da do pinguim. O que eles colocaram? Eles queriam investigar os pinguins. E aí, o que eles fizeram? Eles colocaram um robô pinguim, como que é uma experiência. Então, ela é experimental. E a última, fazer entregas em uma grande cidade. É a comercial. Certo? Então, está aí a resposta. Então, olha só, nós temos aqui o vamos produzir. Então, essa vai ser a lição de casa. Prestem bem atenção no que nós vamos fazer. Leia com atenção o texto a seguir. Cresce cada vez mais o uso recreativo de drones no Brasil. Então, onde os drones são usados para recreação, para passeio. Então, olha só, em julho de 2017, existiam quase 8 mil drones cadastrados na ANAC para uso recreativo. Em 6 meses, esse número quase triplicou. O número de drones e de pessoas cadastradas na Agência Nacional da Aviação Civil, a ANAC, quase triplicou em 6 meses. Em julho de 2017, havia pouco mais de 12 mil pessoas. Já em fevereiro de 2018, são mais de 30 mil. Então, olha o quanto que cresceu, gente. Muito, de 12 mil foi para 30 mil. A quantidade do aparelho passou de um pouco mais de 13 mil para mais de 33 mil unidades cadastradas. O uso é majoritariamente recreativo, é só para recreação. Não existe outro uso, nem para lavoura, para mais nada aqui no Brasil. Ele é só recreação, só para as pessoas brincarem. Tendo aumentado 172% nos últimos meses, enquanto o uso profissional teve um aumento significativo de 126%. Então, vamos lá ver os gráficos. Números de drones para uso recreativos cadastrados na ANAC. Olha lá, julho de 2017, tinha 7.881. Já em novembro, olha, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 4 meses depois. Olha para quanto que foi, duplicou, 14.909. Gente, duplicou, imagine, em 4 meses. Depois, em fevereiro de 2018, ele triplicou. Olha lá, gente, foi para 21.500 drones. Imagine quantos drones não tem por aí, certo? Então, olha só, esse aqui é o exemplo de um drone, ó. Ele voa, certo? E é totalmente para recreação. O texto lido trata do aumento do uso de drones para fins recreativos no Brasil. Ou seja, cada vez há mais pessoas brincando e se divertindo com drones em nosso país. Vamos verificar se essa informação também se aplica à sua região? Então, vamos ver. O que nós vamos fazer? Nós vamos elaborar um estudo para a comprovação desses dados, certo? Então, olha a lição de casa. A gente vai organizar uma pesquisa, certo? Para investigar quantas pessoas na nossa comunidade já brincaram com um drone. Então, quer dizer, eu vou perguntar para os meus pais, para os meus primos, para os meus amigos, para os meus vizinhos, se eles já brincaram com um drone, certo? Em seguida, a gente vai organizar todos esses dados em um gráfico ou uma tabela e vamos colocar os resultados na escola. Então, olha só, nós vamos fazer como se fosse um quadro desse aqui, um gráfico, certo? Então, vou colocar lá, meus vizinhos, quantos já brincaram com drones? Vou fazer essa pesquisa, vou perguntar para eles, certo? E vou marcar 1, 2, 3, 4, certo? Vou fazer um gráfico. Depois eu vou perguntar para os meus familiares, certo? Para o meu tio, para o meu avô, para minha avó, para minha tia, para o meu padrinho, para minha madrinha. Vou perguntar para os meus primos, para o meu pai, para minha mãe. Vou perguntar para toda a minha família quem já brincou com drone. E vou marcar esse resultado, certo? E por último, vou perguntar para os meus amigos. Vou ver
todos os meus amigos se já brincaram com drone, quem já brincou, e vou colocar lá. Então, eu vou fazer um gráfico assim, ó, aqui, por exemplo, vizinhos, familiares e amigos. E vou colocar a quantidade de drone. Vou pintar, né, os quadradinhos. Eu posso fazer esse gráfico numa folha de caderno de matemática, por causa dos quadradinhos, e vou pintar a quantidade de quadradinhos ali e vou colocar o número em cima. Igualzinho esse aqui do modelo, gente. Certo? Então, assim, daí eu organizei todos os dados do gráfico, certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a folha do material de apoio da apostila para apresentar seus resultados. Então, na minha folha, deixa eu tirar aqui, gente, que assim eu já explico melhor. Certo? Então, assim, na minha folha do material de apoio, vamos ver se todo mundo consegue enxergar. Eu tenho lá, certo? A folha do meu material de apoio, e eu vou lá colocar o título, que é sobre dados sobre os drones, né? E aqui eu vou colocar, fiz a pesquisa com meus vizinhos, com os meus familiares, com os meus amigos, e o resultado foi este. Então, eu vou desenhar o meu gráfico ou a minha tabela aqui nesse espaço. Posso desenhar numa folhinha de papel de caderno de matemática? Claro que posso. E aí eu recorto e posso colar aqui? Pode também. Certo? Então, essa é a lição de casa para a gente poder encerrar esse assunto. Lembrando que o próximo vídeo que eu for fazer, que é na quarta-feira, a nossa próxima aula de português, eu já vou falar sobre o assunto novo, que é verbo auxiliar e verbo principal, e já vou poder passar as fichas de atividade, porque vocês já estarão com os blocos de fichas de atividade, certo? Então, é isso, gente. Lembrando que quem tem dúvida, por favor, marque num papel, me perguntem nas aulas de interação, certo? E assim a gente consegue ir, né, mesmo à distância, se ajudando, tá? Então é isso, gente. Se cuidem e até a nossa próxima aula.